Beleza, acho que já vai começar. Bom dia pessoal. A gente vai começar a nossa live hoje. Como na aula passada a gente já aprendeu mais ou menos o que seria, como é que seria a mexer, iniciar a parte do Illustrator. Essa parte maravilhosa a gente já sabe mais ou menos, então a gente já vai passar logo para uma produção de alguma coisa. A gente sabe mexer, mas tem que saber como é que é a estrutura de como criar as artes, como é que se monta, como é que usa as ferramentas que a gente viu na aula passada nessas criações de arte. Certo? Aqui acho que tá melhor. Beleza. Vou ajustar essa artboard com a ferramenta de artboards porque eu esqueci de deixar ela em paisagem. Eu prefiro ela em paisagem. Aí é só voltar para seta preta que ela fica normal. Beleza, o que a gente poderia usar? Quais seriam as ferramentas que a gente viu lá passada? A gente viu as ferramentas de seta branca, seta preta. Deixa eu dar um zoom aqui. O que a gente viu? A gente viu as ferramentas de seta preta, a gente viu essa ferramenta de seta branca, vimos criação de formas, vimos as funcionalidades deste painel aqui, ó, esse painelzinho aqui, tá? Vimos qual é a função desse color pick, qual é a função desses outros carinhas aqui. A gente viu verificar como é que se muda o stroke. Vimos também que essas nomezinho negrito com esse asterisco, esses pontinhos embaixo, quer dizer que tem novas opções, ó, tem novas opções de editar. E aí vimos aqui, e hoje iremos ver a minha Pen Tool, e essas suas variações. Iremos ver também a minha ferramenta de Shape Builder, Live Paint. E se tudo ocorrer bem, a gente consegue até usar o nosso Image Trace, tá bom? Então, como é que a gente iria iniciar já com a nossa Pen Tool? Lembrando que na aula passada eu confirmei com vocês que a gente iria ver o Pathfinder, tá? Então, vamos verificar as diferenças do Pathfinder. Na aula até de criação de cartão digital a gente utilizou, quem estava assistindo aí teve essa préviazinha. Ó, introdução. Ó, esse meu primeiro quadrado aqui, eu vou colocar ele de uma outra cor, para a gente verificar a diferença em si delas. Por exemplo, eu criei aqui, né, vocês lembram da vez da aula passada, para criar formas utilizam ferramentas, uma única ferramenta por vez, cada ferramenta faz só uma coisa e pronto. E aí você cria formas utilizando a minha ferramenta de forma básica. Eu crio mais outra aqui só para eu ter mais uma coisa para mexer. E tá aqui. Eu criei 3 objetos aqui. 3 objetos pode ser qualquer modelo. Se eu selecionar só um, a minha ferramenta aqui, ó, vai ser simplesmente de transformação de objeto único. Que seriam isso? Seria transformação normal, girar ele, mudar a aparência dele, ou então expandir, fazer alguma coisa nesse objeto. Se a gente selecionar mais de um, isso eu estou selecionando, ó, selecionei esse azul, segura Shift, seleciona mais esse marrom aqui. A partir do momento que eu seleciono mais de um objeto, ele já me dá aqui a opção, ó, de Pathfinder. Vem aqui, ó.
Essa é a minha ferramenta de Pathfinder aqui, ó. Meu zoom tá do outro lado. Essa minha ferramenta aqui, ela quer dizer o quê? Que eu vou editar esses dois objetos ao mesmo tempo, de um modo que eles se unam, dependendo da opção que eu utilize. Por exemplo, se eu usar esses dois objetos aqui na Pathfinder de Unite, ó, eles vão virar a mesma coisa. E percebam que foi o azul, ó, que preencheu o marrom. Então, quer dizer que a Unite, ela pega o preenchimento, o contorno, a forma, a cor, todas as características do objeto que está na frente e espalha para o de trás. Então, se eu selecionar os dois, vou colocar o Unite, usou todas as características do quadrado azul e não do marrom. Certo? Ele preencheu, ele uniu as arestas, uniu os preenchimentos, uniu o contorno, então ficou um objeto só. Se eu quisesse, por exemplo, usar a minha segunda opção, ó, que é a da minus front, ele vai fazer uma união também, só que é uma união de deletar as coisas. Olha só, ele vai deletar o objeto da frente do de trás. É como se eu pegasse isso aqui e fatiasse no contorno do objeto azul, certo? E aí tem, se eu der Ctrl Z, eu estou dando Ctrl Z toda vez, tá? Para voltar ao que era. E aí eu seleciono e vou para outra opção. Essas duas últimas opções aqui, dessa minha primeira linha de Pathfinder, trabalham com interseções. Aí uma deixa só as interseções e a outra exclui todas as interseções. Essa primeira, ela vai deixar somente as interseções e vai deixar com as características do que estava na frente novamente. Ó, tem todas essas características aqui. Se eu deixar aqui nessas duas opções, ele vai deixar só esse quadradinho aqui, que era onde os dois estavam preenchidos. Se eu deixar, por exemplo, a quarta minha opção lá, ele vai excluir exatamente a minha interseção e vai ser preenchido pelo objeto da frente também. Então, a maioria das coisas são pelo objeto da frente. Se você quer que altere alguma coisa em relação ao objeto de trás, tu vai ter que transformar, vai ter que jogar esse objeto da frente, de trás para frente, ó, bring it to front. Jogou ele para frente, e aí todo o trabalho em si vai ser com base nesse marronzinho, e não mais um de azul, beleza? Ó. Beleza, tem só essas opções, Thalita? Não tem só essas opções. Tem uma que é mais utilizada para desenhos mais complexos, que é, por exemplo, essas minhas opções aqui embaixo. Essas minhas opções aqui embaixo. Esses três pontinhos aqui não estão aqui à toa, ele abre mais opções. Essas aqui são as que a gente já viu, que são as mesmas daqui, mas tem essas aqui, ó, essas outras variedades. Essa primeiro aqui é a minha divide. Essa minha divide ela é interessante porque ela corta os objetos nas especificações, considerando linha, considerando linha mesmo da ferramenta, e é só a gente... Vamos testando lá para a gente ir testando, olha só. Esse meu quadrado que era bem aqui, ó, tinha esse contorno, ele cortou, mas continuou sem alterar a cor, ele só colocou stroke, tá vendo? Ele só colocou stroke, então quer dizer que se eu clicar nesse objeto aqui, ó, ele é diferente, ó. Ele é diferente, ele recortou, é como se a gente pegasse uma forma e chapasse em cima nas dimensões que fosse o objeto anterior. E aí, ó, se eu dei o Ctrl Z, ó, ele tirou, certo? E aí, se eu quero o meu divide, ele vai dividir. O ponto a se considerar é que, quando a gente está trabalhando com o divide, ele logo, automaticamente, ele agrupa as coisas que foram utilizadas. Então,
Para a gente separar as coisas, ou a gente pega com a seta preta, com a seta branca, e seleciona o objeto e arrasta, ou então a gente desagrupa ele, que é até melhor. Desagrupa, e aí qualquer opção ela vai ser liberada. Certinho? Certo, cortei e aí foi. Pronto, voltou ao normal. Vamos ver a terceira opção, a segunda opção aqui. Esse meu Pathfinder, o segundo aqui da segunda linha, é o meu Trim. Ele é um pouco diferente porque ele corta aonde as cores acabam. Se uma folha tá por cima da outra e essa é diferente da outra, por exemplo, esse meu verde aqui, ó. Esse meu verde aqui é diferente desse marrom, que é diferente desse azul. Então, aonde tiver verde, ele vai cortar, e onde tiver marrom, ele vai diferenciar. Então, ó, se eu clicar, se eu desagrupar de novo, onde era as partes das cores, ele deleta, ele corta. Ele cortou exatamente onde estava as cores diferentes. É bem autoexplicativo, é bem simples de ser entendido. Vocês estão entendendo, né? Aqui voltou ao normal, vamos lá de novo. Se eu for na minha terceira aqui, ó, ela vai juntar, olha só. Ela transformou tudo em um só. Se eu desagrupar, vai cortar também. Ela é muito, mas muito parecida com aquela outra anterior. Beleza? As minhas outras opções, elas são bem simples, tá? Então, o que se usaria essas minhas outras aqui? Bom, é mais para linhas, ó. Cada tipo de Pathfinder você utiliza a base de teste. Então, se você precisa fazer uma forma diferenciada e essa forma diferenciada você não consegue ou não quer usar a Pentool. E aí você tem alguma base, por exemplo, fazer um foguete, você faz 2 círculos e coloca uns recortes nele através de Pathfinder. Então você vai testando cada Pathfinder, não é necessariamente você, não, isso aqui eu vou sempre utilizar para esse tal processo. Nem sempre. Às vezes, dependendo da tua ideia, dependendo da forma como tu está pensando, você vai utilizar, por exemplo, ou Unite, ou Divide, dependendo do que tu vai utilizar. Então, é muito relativo a gente verificar qual Pathfinder é o melhor para cada situação, porque cada situação é cada situação. Então, show. Na verdade, eu vou até deletar essa parte aqui e a gente vai iniciar um outro processo. A gente pode, por exemplo, fazer traços, fazer detalhes, personagens utilizando somente o Pathfinder. Por exemplo, coruja. Eita! Dá para usar muitas coisas, muitos detalhes. Por exemplo, esse aqui, ó. Esses tipos de desenho aqui, ó, são bem característicos do Pathfinder, porque são formas simples. Como é que a gente escolhe para fazer as artes do Pathfinder? É só você trabalhar como se estivesse fazendo, sei lá, deixa eu procurar aqui uma melhor. Coruja, que é mais simples de ser entendido. Por exemplo, eu pego isso aqui, ó. Tá, isso aqui não é um desenho, mas eu posso transformar isso aqui num desenho, por exemplo. Essa é a minha referência. Lembra que eu estava falando sempre de referências. E como na aula passada a gente utiliza sempre, se essa aqui é a minha referência, eu travo a minha camada e crio uma nova e vou utilizar nessa aqui. Logicamente eu posso, já que a gente já está passando para trabalhos mais avançados, eu já posso, logicamente, dar 2 cliques aqui nesse Layer 1
e colocar o nome referência, porque aí eu já estou trabalhando mais de acordo e aqui vai ser o meu desenho, certo? Qual é a forma predominante da minha coruja? A minha coruja ela tem uma forma circular aqui, então eu já posso criar uma forma circular aqui para ser a base da cabeça dela. Eu vou fazer ela meio que cartoonizado, tá? Ela não vai ser bem idêntica com essa aqui, até porque ficaria mais complicado por conta da ferramenta que a gente vai utilizar. Então, eu vou usar aqui o marronzinho e sem linha de contorno, tá vendo? Sem linha de contorno. Vou utilizar esse aqui como base. Beleza. Eu vou criar um outro círculozinho para fazer a carinha dela nessas regiões aqui. Então, eu vou usar tira a seleção, vou utilizar um outro círculozinho. Isso aqui deve dar. Para cá. Aqui. Duplico com Alt. Duplico com Alt. Essas duas aqui eu vou usar Unite. Certo? Deixou com o olhinho dela aqui. Vou criar um novo círculozinho para o olho. E aqui, ó, eu posso criar círculo distorcido, ou se eu segurar Shift, ó, ele vai criar círculos perfeitos. E se eu segurar ainda assim Shift e Alt, eu vou criar círculos perfeitos a partir do ponto que eu criei, ó. Vou criar bem aqui, ver se aqui tá ok. Deixa bem aqui. Alt para duplicar. Beleza. Tá vendo que essa minha coruja, ela tem tipo um narizinho aqui. O bico dela, ela é tipo um Vzinho aqui. Então, como é que a gente faria isso? De novo, a ferramenta de Pathfinder. Eu usaria uma elipse. Duplico essa minha elipse. E vou fazer, ó. Vou fazer com que esse bico dela fique aqui no meio. Diminuir com Shift. Eu acho que isso aqui tá bacana. Só que tem uma diferença aqui nessa hora. Eu usei o Unite nessa frente aqui, ó, porque eu não iria utilizar a outra borda. Mas nessa aqui, eu já tô com uma ideia para usar em algumas partes da minha coruja. Essas partes aqui, ó, eu vou usar só a do meio. Eu vou usar só essa do meio, mas eu posso utilizar em algumas partes da minha coruja essas outras partes aqui e já está pronto. Então, em vez de eu usar exclusão ou então deixar só a interseção, eu vou usar a outra ferramenta chamada Divide, que aí eu vou continuar com ela cortada, eu vou desagrupar, vou usar somente aquilo que eu quero e aquelas outras ferramentas eu vou deixar aqui guardado para um próximo processo. E tá aqui, ó. Esse aqui, no caso, ela tá só no lado de baixo. Lado de cima pode ser que ela não utilize, mas vamos ver se isso fica legal. Não fica legal, tá parecendo mais um koala. Então aqui a gente pega aqui e corta. Pega isso aqui, duplica e vamos cortar esse bico. Eu vou cortar nessa opção aqui para ficar só essa brechinha aqui, tá vendo? Vou usar o Divide de novo, porque eu quero que continue as coisas, porque eu quero ferramentas para eu utilizar. Opa, eu usei foi o Unite. Tá aqui.
Divide. Eu vou usar o bico. Tá aí a minha coruja. Eu tô utilizando isso aqui. Vou agrupar. Tá? Então, por que tu tá agrupando? Porque eu estou precisando alinhar essas coisas. Então, eu agrupei, ó. E aqui vai uma dica. Se eu não agrupar, se eu só simplesmente deixar aqui, ó, eu vou selecionar isso aqui tudo e alinhar ao meio. Olha só o que acontece. Fica uma coruja em ET, porque ela alinhou essas partes aqui, esse bico, mas os olhos, eles não ficaram alinhados. Então, a gente vai alinha aqui, ó. Coloca só esses dois na linha, alinhados. Esses dois eu agrupo, e aí quando eu for, por exemplo, eu arrasto esses dois para cá. Quando eu for alinhar, esses dois agrupados vão se completar como um só. Aí eles, ó, vão alinhar certinho e não vai ter problema de distorcer a minha forma, beleza? Certinho, tá aqui. Agora eu posso utilizar, por exemplo, essas partes aqui mais escuras. Ó. Eu posso colocar umas partes mais escuras aqui na minha coruja. Talvez não fique interessante assim. Eu vou usar com isso aqui como se fosse a asa dela. Bem aqui, ó. Eu uso muito shift porque se eu mexer errado, eu posso distorcer. No caso de eu distorcer assim, ó. Posso virar, tirar aquela característica que eu tinha feito na minha forma. Isso não é interessante para mim agora. Esse aqui eu vou duplicar, flipar ele. Aqui. Não se preocupe nesse formato aqui, porque é só eu fazer isso aqui, ó. Eu vou lá no meu divide, certo? Desagrupo. E essas partes aqui, ó, eu tiro. E de novo eu jogo para trás, porque ele jogou para frente tudo que eu tava fazendo. Tá lá? E tem aí a minha coruja. Aqui é interessante eu colocar, por exemplo, as patinhas dela bem aqui, ó. Só que, lógico, para trás, né? Joga essa patinha para trás. E tá aí a minha coruja. Se eu quisesse botar, por exemplo, mais traços nela, mais traços, uma iluminação específica, a gente utilizaria mais outros tons de cor, mas no básico é isso aqui. Se eu colocasse, por exemplo, como essa aqui ficou uma forma específica, eu posso botar um stroke para similar isso aqui, ó. Um strokezinho, aumento o meu stroke, tem lá a minha coruja. Se eu quero ajustar esse meu stroke, por exemplo, eu posso
alterar o preenchimento desse meu stroke, eu deixar ele diferenciado também. Eu estou modelando a linha do meu objeto. Olha lá. Se eu quero deixar assim, ó, como se fosse fatiado. Aí, depende muito do que eu quero. Isso aqui também não é padrão. Tá aí, gostei desse aqui. Deixa assim e eu só aumento a grossura do stroke. Tá aí. A mesma coisa eu faço com os pés, com essa partezinha aqui, ó. E aí eu verifico, beleza? Então já fizemos aí o meu stroke. Eu posso até colocar nesse bico aqui, ó, meio que uma luazinha, uma iluminaçãozinha aqui. Eu jogo isso aqui pra frente e esse outro aqui eu boto um pouquinho mais claro. Pronto. Só um detalhezinho mesmo, né? Show. Tá aí essa corujinha que a gente fez somente com Pathfinder, beleza? Vou deixar ela aqui de lado. Vou agrupar todas as coisas para eu não perder, ó. Se eu clicar, ela vai aparecer aqui normal. E aí, beleza. Certo. Pathfinder, já tirei a dúvida. Eu espero que vocês tenham entendido. Bom dia, pessoal. Eu esqueci de responder vocês. Bom dia, Felipe, Michael e Junata. Bom dia. Show. Beleza. E aí a gente já pode começar. Ah, pessoal, já tem o nosso formulário disponível, tá? Já tá lá na minha bio. Vou passar para vocês aqui logo. Lembrando que o link pela Twitch, pelo celular, ele não permite, tá? Ele não dá certo você clicando diretamente no link da Twitch. Você tem que copiar esse link e jogar lá no browser, lá no Google, do próprio celular, tá bom? Tá aí o link. Eu não personalizei ele não, porque a última vez que personalizou deu erro, tá bom? Show. Tá aqui, então vamos lá. Pentool. Agora é a Pentool. Pentool é essa ferramentazinha de caneta. Certo, vocês lembram que caneta, a gente, quando tá iniciando a desenhar, quando a gente tá aprendendo a desenhar, a gente costuma fazer decalque, não é? E aí uma aluna me perguntou um dia, professor, o que seria vetorização? Bom, vetorização é o que a Pentool faz. Ela faz vetores, ela faz vetorização. Mas o que seria exatamente a minha vetorização? Porque ela gostava de saber o porquê de tudo. Então, vamos saber o que é uma vetorização. Vetorização nada mais é do que o decalque. Quando eu estou pegando uma imagem aqui, ó, eu estou fazendo vetores com ela, eu estou decalcando a imagem, certo? Eu estou pegando aqui o meu desenho na minha folha e estou com a referência embaixo e estou passando a caneta em cima daquela linha já existente no desenho real. Eu faço uma vetorização quando eu estou pegando uma referência e transformando ela em um desenho, em uma arte, em qualquer coisa especificamente digital, tá bom? Então eu pego os traços de um desenho real e trago ele em formato design.
eu faço o meu decalque. E aí, isso aqui, ó, acontece muito, 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 muito. Quer dizer o quê? Eu pego, por exemplo, uma imagem, um desenho, uma arte, uma logo, bem ruinzinha de qualidade. E aí eu preciso trabalhar essa minha imagem com uma resolução muito maior. Por exemplo, eu peguei uma logo de uma arte, de uma escola, por exemplo, peguei a logo de uma escola que eu só achava na internet essa logo e eu não achava em boa qualidade. Quando eu coloquei na propaganda, ela ficou muito distorcida, ela ficou cheia de pixels aparecendo, ficou muito pixelada. Ela não ficou legível. Então, o que eu fiz? Eu vetorizei ela. Então, em vez dela ficar desse aspecto aqui, ó, todo embaçado, parece que a gente não tá nem enxergando direito, a gente vetoriza ela e recolore essa arte e faz ela ser mais nítida, ter mais nitidez, ter mais qualidade de imagem. Então, logicamente, que eu não vou só explicar, a gente também vai fazer, só que também não pode ser um desenho muito, muito, muito difícil, porque também a aula não permite, né? Então, eu queria que vocês sugerissem alguma arte para vetorizar. Por favor, uma arte simples, tá bom? No caso de vocês não falarem, eu vou já buscar alguma coisa. Alguém sugere? Esse nome de ferro bem aqui, meu Deus. Acho que esse aqui dá pra usar. Ninguém fala, né? Tem 6 pessoas assistindo e não fala nenhuma. Ok, seus tímidos. Vamos deixar aqui. Opa. De novo. Vai esse mesmo. Isso é muito... Isso é show. Certinho. Opa. O meu Homem de Ferro tem que estar aqui. Eu vou tirar a visibilidade das outras artes. Deixar o Homem de Ferro aqui. Certo? Trancar essa aqui também. Vou trancar de baixo também. E criar uma nova. Botar aqui referência 2. E aqui, line art. Tá, então o que seria line art? Se você colocar na internet line art, vai vir desenhos todos só com as linhas. Então, vamos aqui, line art. São desenhos, ó, no ponto de pintura. Então, se você quiser, por exemplo, pegar um desenho já feito, mas querer só pintar, você geralmente utiliza line art. São desenhos brutos que você vai ter que fazer o processo de iluminação, de pintura, de trabalho, qual seria a cor específica dessa textura e assim por diante. Você teria a liberdade de utilizar desenhos já prontos para criar a tua personalidade de pintura. Então, fica a dica aí para quem não tem a predominância, a dominância de desenhar, mas gosta de pintar e exercitar isso, os desenhos em line art são as melhores opções. No caso de você também querer aprender a vetorizar de uma maneira mais simples e mais simplificada, os desenhos em line art você já tem os traços já pré-definidos com as linhas e você já sabe qual linha que tu vai levar em consideração, então fica melhor para treinar Pentool, tá bom? Também, utilizando o mesmo procedimento, tem um joguinho chamado Bezier Game, que é um jogo literalmente para você rachar a cuca e exercitar a minha Pentool. O bom disso é que pega em qualquer computador, não tenho a certeza se pega em celular, tá bom? Mas
fica a dica de vocês treinarem em casa pelo Bezier Game, que você vai literalmente simular como se fosse a Pentool utilizando. Tá, então, mas o que seria a Pentool? Veja bem, tem um desenho base, né? Tem esse desenho base aqui. E esse meu desenho base, você precisa contornar, decalcar esse meu desenho. E aí, como o próprio jogo já diz aqui, ó, você desenha a partir de pontos. Não tem como você começar a desenhar com a Pentool sem fazer o meu primeiro ponto, por exemplo. Você começa a desenhar, a montar esse teu desenho a partir do meu primeiro ponto. Se eu faço esse meu primeiro ponto, para eu chegar até aqui e depois descer, eu não vou chegar aqui logo de cara, né? E também não vou chegar aqui logo de cara. Então, você vai desenhando a partir de pontos. Não é clicando e arrastando até aqui, é só mesmo, eu estou solta com o mouse aqui, eu só estou dando pontos na minha imagem. É muito simples, é só você parar e prestar atenção e perceber qual é a diferença de dar o primeiro ponto, dar pontos e pontos e clicar e arrastar. Se eu clico e arrasto, ela vai se distorcer, ela vai criar curvas. Então, o que seria essa minha curva e para que serviria essa minha curva? Vou terminar esse desenho aqui. Lá naquela minha casinha, vocês perceberam que para eu fazer a casinha, eu simplesmente dei pontos, pontos, pontos e pontos. Nessa aqui já é um pouco diferente, mas também começa com um ponto. A diferença é que, a partir do meu primeiro ponto, eu já começo a puxar. Por que que eu estou puxando? Porque eu estou criando as guias de arredondamento. Eu sempre falo para os meus alunos que essas minhas guias de arredondamento, elas sempre vão aparecer quando você cria um ponto e estica esse ponto. Se você cria o ponto e estica, ela vai aparecer e vai puxar a primeira guia. Essa guia que eu estou com o meu mouse aqui, ó, essa do lado direito, é a guia que vai para frente. Então, olha só, tu vai fazer esse processo aqui, ó. Tu vai entrar com esse processo aqui, certo? Se eu estou indo para frente, então eu vou arrastar primeiro para frente, ó. E aí ele já criou. Não criou porque ele bugou, às vezes ele buga mesmo. Eu vou criar, puxar para frente, ó. Porque eu estou indo para frente. Então a curva já vai começar para frente. Quando eu chego aqui, eu não vou dar um clique só. E também não é toda vez que eu vou clicar e arrastar. Eu vou clicar e arrastar na medida que ele já está me instruindo. Por que eu estou com essa medida que ele está me instruindo? Porque, veja bem, se você parar e perceber o sentido aqui dessa minha curva, quanto mais eu puxo devagar, tá? Quanto mais eu puxo, mais perfeita fica essa minha curvinha que eu estou fazendo. E se eu deixar ela retinha, vai parecer que eu estou criando uma caixa imaginária aqui, ó. Se eu esticar essa guia até aqui e até aqui, ó, eu vou criar uma caixa, uma box perfeita. Então, imagina que o meu círculo perfeito está dentro de uma box perfeita. Então, as minhas guias vão ser as laterais dessa minha caixa. E olha só, eu estou também continuando, eu não vou para baixo, tá? Eu não vou para cima com o mouse, eu vou para baixo, porque a minha curva, ela também corresponde ao lado oposto do meu mouse. Para onde eu puxar, ela vai para o lado oposto. E aí, ó, eu continuo com essa minha. E aqui chegou numa crise existencial do meu aluno. Meu aluno chega assim, professora, eu errei, mas eu fiz tão certinho, não tem mais como fazer. Por que ele não está falando? Por que está com esse bloqueio? Porque veja só, você tem esse ponto aqui, você tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui. Tem mais algum ponto e é o chamado ponto âncora a ser feito? Não, né? Então, se não tem mais ponto âncora para ser feito, ele vai bloquear
ele vai utilizar o último, aquele primeirinho ponto âncora, para conectar a forma. Porque quando você cria uma forma base, você está construindo um conjunto de pontos âncoras. Então, se ele não tem necessidade de criar mais, então ele não precisa ter mais pontos âncoras. Esse círculo aqui, ao contrário do que muitos alunos eu vi fazendo, que ele pega aqui um ponto, aí cria um outro ponto aqui, cria um outro ponto aqui, porque ele não tem o domínio da curva da Pentu. Não precisa, você faz um ponto aqui, na metade você faz outro, ajusta a curva anterior, e depois você faz outro aqui, ajustando a curva anterior de novo, e assim você faz sucessivamente. Não precisa encher de pontos e deixar o círculo todo quadrado, fica feio para a arte. E aqui, lá, a gente percebeu que é um círculo. A gente consegue fazer círculos perfeitos com a Pentu. Não é simplesmente criando com aquela forma básica. Aqui, com o coração, você vai aprender a usar o Alt, por exemplo. Você cria e arrasta para baixo para ajustar logo essa minha primeira guia aqui. Se você segurar Alt, você quebra a linha. Olha só, eu não soltei o mouse, eu ainda estou segurando. Você quebra a linha e volta aqui para onde você quer fazer a próxima curva. Soltei o Alt. E aí ele já tem essa curvazinha, porque essa minha guia, imagina que você está puxando a tua curva. A minha curva está aqui, certo? Minha curva está aqui. Se você puxar essa curva para cima, ela vai fazer isso. Se você puxar para baixo, ela também vai fazer isso. Então, a mesma coisa acontece com essa minha curva aqui, com essa minha linha. Você percebe? Então, pega a minha curva de Pentu, puxa para cima. Então, a minha curva vai para cima. Se você puxar de baixo para baixo, ela vai meio que também ir abrindo a minha curva. Então, eu pego aqui, clique e arrasto para baixo. Ajustei esse primeiro lado aqui, ó. Eu, de novo, clico no Alt e quebro a linha. Quebrei a guia, eu ajusto a outra, solto o mouse e solto o Alt. E aí é só eu continuar, porque quando eu vou no ponto que eu criei anteriormente, essa guia aqui, ó, ela já vai arrumar junto com essa a minha curva certinha. E eu dou um ponto e finalizo. A partir daqui já não tem mais tutorial, você vai utilizar simplesmente as ferramentas que você já utilizou. Então, se você segurar Shift, inclusive, você cria pontos, ó, em 45 graus. Se você soltar o Shift, ó, você tem essa liberdade aqui. Se você segura Shift, ele vai em 45 graus. A cada 45 graus você utiliza isso aí. Então, dá para fazer quadrados bem perfeitos. E aí você vai criando, criando, criando. E aqui, ó, por exemplo, eu fui muito cedo. Bem aqui. Lembrando que é dentro da vala do desenho, tá? É bem dentro do traço dele. Você vai aqui no meio, arrasta para baixo, para o lado. Lembrando da minha caixa imaginária, ó, eu tenho que colocar o meu pneu dentro da caixa imaginária. Então, a base dessa minha caixa tem que estar bem retinha. E aí eu solto e eu jogo ele para lá. Aqui é reto, então eu posso usar o Shift, ó, para ficar bem perfeito. Jogo para cá. Shift, a caixa imaginária de novo. Olá. Shift, ó, Shift, Shift, Shift. Aqui eu posso fazer uma curva até aqui, ou então até lá no final. Eu, particularmente, eu gosto de fazer até o final. Então, tem muita gente que se complica nessa parte aqui. Fez as curvas tudo certinho aqui, ó. Mas aqui ele se complica, porque tem que ter uma calma na hora de você escolher a angulagem da tua curva. E aí, ó, eu fiz toda a capota do meu Fusca. E aí, olha só, eu reduzo, ó. Eu seguro o Alt e recuo a guia. Recuei a guia segurando o Alt. Eu vou soltar o mouse, soltei o Alt e eu vou continuar
aonde eu terminei. Aqui eu só faço um ponto, então ele não vai criar uma curva imaginária aqui. Aqui, logicamente, eu arrasto de novo e faço essa minha guia, beleza? Então, vamos lá. Aí, no caso, vocês desbravem aí para verificar até o final desse joguinho. Tentem realmente finalizar esse jogo, tá? Até aqui, já usamos todas as ferramentas que a gente já aprendeu. Então, não tem necessidade da gente terminar esse desenho aqui. Então, fica a curiosidade e aí continuem vocês em casa, tá bom? Nossa, vai acabando. Mais 10 minutinhos dá pra fazer pelo menos a face amarela aqui. Vamos ver aqui. Eu já fiz aqui a arte do Homem de Ferro. Já coloquei ele como referência. E aí a gente vai começar a vetorizar. Lembrando que, quando eu tô trabalhando com a minha Pen Tool, tem essa minha primeira fase aqui da minha Pen Tool, que seria esse meu asterístico. Esse asterístico quer dizer o quê? Que você vai iniciar o desenho. Nisso que você vai iniciar o desenho, você vai dar o primeiro ponto. Então, você vai dar bem aqui, ó, o meu primeiro ponto. Se você der o primeiro ponto, o asterisco some, certo? Se você der o segundo, ele vai continuar. Só que aqui, ó, a linhazinha, lembra? A linhazinha tem que ser com linha, ó, com cor de linha e não com cor de preenchimento, porque, ó, vai acontecer isso, eu não quero isso. Então, eu vou bem aqui, ó, já que eu tenho uma cor satisfatória no meu preenchimento, eu vou inverter, vou tirar o preenchimento e colocar a cor de linha. É só apertando essas setinhas aqui do lado, ela vai inverter as cores. E aí eu tenho cor de linha agora. Só que eu não quero, ó, esse meu desse jeito. Então eu vou, ó, eu usei backspace para deletar, tá bom? Eu vou arrumando. Percebe que eu estou com delicadeza aqui, ó. Eu tô com leveza na hora que eu estou usando essa minha Pen Tool, porque tem vezes que aparece umas curvas muito doidas assim. Não é interessante. Então, você cria e arrasta. Se eu quero fazer essa reta aqui, eu não vou arredondar de novo para acertar, certo? Ou eu vou dar um clique aqui, ó, no ponto anterior e faço o outro ponto aqui. Ou então, com esse aqui, ó, esse aqui como exemplo, eu faço aqui, seguro o Alt, tá vendo a minha guia aqui? Eu recuo ela pro meu ponto. E continuo livremente. E aí vai uma dica que poucas pessoas utilizam, poucas pessoas também explicam e muita gente não usa. Olha só, eu utilizo bastante. Porque veja bem, você tá aqui e o seu mouse desatento, ele foi e criou uma curva bem aqui. Só que você tá tão cansado de trabalho, e aí você... Não, eu só quero movimentar para cá, para cima. Eu quero botar esse mesmo ponto aqui para cá. Você não precisa desfazer e fazer o ponto de novo. Se tá aqui, segura a barra de espaço, que ele vai liberar você a movimentar esse ponto, olha só. Segura a barra de espaço, você movimenta e olha só, você arrumou. Ah, eu quero arrumar de novo. Ajusta para cá e ó, ajustou. Segura Alt e arrumou. Você não solta o mouse hora nenhuma. E aí, ó, vai terminando a sua arte. Alt de novo, para cá. E assim vai, ó. Ah, tem muita gente que vem bem aqui e faz, ó. Vai bem aqui. Só que eu também sou muito chata com detalhes nos desenhos. Tá vendo que essa minha curvinha aqui, ela é diferente dessa aqui. Então, logicamente, se duas curvas são diferentes, se uma curva tem lados diferentes, não são uma curva.
são duas curvas. Então, aqui, ó, você faz essa curva diferenciada aqui, segura Alt e retorna. E aqui você faz o resto dela. Você continua aqui, ó, faz o resto dela, recua, joga pra cá. Isso aqui nem era uma curva, era uma reta, tá vendo? E aí que você, ó, faz ela de novo. E aí ela fica bem perfeitinha. Quando você vai comparar o desenho original com a tua vetorização, você vai perceber que não vai ter muita diferença. E isso, na vetorização, é muito importante. Beleza, eu já fiz essa parte aqui da cabeça. E aí a gente já vai verificar que tem outras partes a serem feitas. Eu, particularmente, utilizo o seguinte. Eu tenho aqui essa minha vetorização. Esse meu traço aqui, ó. Esse meu traço aqui. E aí eu percebo que tem mais outros. Como eu vou utilizar Live Paint, então eu utilizo numa camada só. Mas no caso de você fazer um trabalho diferenciado, um trabalho com iluminação diferente, com iluminação, com trabalho, textura, com variação de espessura, seja o que for que você vai utilizar, você pode se ter o trabalho de criar outras camadas. Por exemplo, se eu criei essa parte aqui, ó, da minha cabeça, e eu vou continuar com a face amarela, então essa minha aqui não seria line art normal, seria face amarela, o nome. Porque estaria um traço somente da face amarela. Eu buguei o meu computador. Face amarela. Então, eu iria vetorizar somente os traços do traço amarelo. E quando eu desse, por exemplo, e quando eu fosse tirar o stroke, por exemplo, pintar deles especificamente diferente, eu iria selecionar somente aquela parte e assumir com o resto, beleza? E aí tá aqui, eu vou continuar a vetorização das partes, por exemplo, um pouquinho mais rápido, tá bom? Como aqui é uma linha só, essa curva aqui parece ser uma só, eu vou logo jogar daqui, ó. Seguro o Alt e vou retinho. Ó, foi perfeitinho, então tá tudo beleza. Tem horas que eu vou só pelo instinto. Tá vendo que a minha tela ela foi um pouquinho maior. Ela tava me atrapalhando quando eu fui tirando o zoom. Aí às vezes eu vou só pelo instinto mesmo. Às vezes não dá certo, como não deu dessa vez. E eu volto e tiro o zoom normalmente. Aqui, muita gente pega essa ferramenta aqui, essa parte aqui, ó. E já faz outra por cima. Eu não vou fazer, porque eu estou seguindo o contexto de eu utilizar essa face inteira com um único Live Paint. Então, eu vou bem aqui e aperto ESC para cortar a criação de linha. E aí eu seleciono aqui, ó, essa minha aqui e verifico se as linhas entraram em harmonia. Eu seleciono branco, seta branca, seleciono o ponto específico e vou arrastando ele até a linha. Até a linha mais próxima. Pronto. Tá aqui na minha linha mais próxima, perfeito. Eu vou lá do outro lado também, para eu deixar o desenho bem fechadinho, bem perfeito. Tá aí, fechei. E aí está o V do Homem de Ferro.
continuando aqui, aqui tem um parênteses. Tem muita gente que tá com a linha selecionada, acabou de fazer essa linha aqui. Acabou de fazer essa linha aqui e quer partir daqui, ó, para fazer esse outro ponto aqui, ó. E aí ele vai, clica aqui e não criou a linha guia. O que que ele fez? Ele adicionou um ponto. Isso é muito comum, tá bom? Quando a gente tá com uma linha selecionada e com a pen tool selecionada, se você for na linha já existente que está selecionada, você não vai criar uma linha nova, você vai criar apenas um ponto âncora diferente. Você vai simplesmente adicionar um ponto âncora. Ó, se eu tô aqui, ó, eu vou adicionar pontos, ó, nessa minha linha. E aí, se eu for no ponto âncora que já existe, com essa minha mesma pen tool, ele vai virar de positivo para negativo. Negativo, então eu vou deletar esse ponto. O problema é que às vezes ele distorce a minha imagem. Porque aquele ponto cortou, aí em vez de eu criar um novo ponto, eu vou distorcer aquela que já existe. Vamos aqui para melhor, para a gente compreender melhor isso. Olha só, asterisco na mão, então eu estou criando um ponto novo. Eu vou criar um ponto. Vou criar uma forma diferente. A minha linha está selecionada? Tá. Então eu posso ir lá no ponto e ó, deletar. Quer dizer que eu vou manipular essa minha imagem. Então olha só, se eu for na linha já selecionada em cima aqui, ó, eu vou adicionar um ponto. Olha lá meu mouse, ó, o meu mousezinho já está com mais, então eu vou adicionar pontos. Nisso que eu vou adicionar, eu posso também deletar aqueles que eu não quero. Posso deletar aqueles pontos que eu não quero, ó, e alterar essa minha forma do jeito que eu quiser, ó. Eu vou lá nos pontos, ó, e organizo esses pontos aqui. Se eu tô com ele selecionado e eu for dentro da linha, ó, eu crio pontos. Então, como é que seria para eu criar um ponto ali naquele exemplo, sem eu precisar ter esse trabalho de correção de pontos? Como é que seria isso? Se eu tivesse com a minha linha selecionada e eu com a minha ferramenta de pen tool, lembra daquelas minhas teclas de atalho de alternar as ferramentas? Com a minha tecla Ctrl. Se eu segurar Ctrl, eu pego aqui a minha seta branca. Eu posso clicar fora. Eu não tirei a minha pen tool da mão, ó. Eu aperto Ctrl, clico fora, ela desselecionou a linha. E aí, nesse conjunto aqui, nessa interseção aqui, eu vou dar um ponto. E aí, ele surgiu a minha linha. Qual é a diferença de antes? É que a minha linha que eu ia juntar, ela não estava selecionada, beleza? Então, quando eu for fazer uma emenda numa linha, essa minha linha que eu vou emendar, ela não pode estar selecionada, senão a minha pen tool vai criar um ponto e não adicionar uma linha. Beleza? E aí tá aqui, ó, eu posso arrumando essa minha curva à medida que eu quero. Tá vendo que ela uniu com a linha que já estava feita, beleza? ESC para sair, segura Ctrl, clica fora. Eu vou aqui, ó, na linha. Como ela não está selecionada, então ela não vai me dar problema nenhum. Então, eu aperto ESC de novo e vou nas outras junções. Olha só. E vou lá e terminei, dou um ESC e show de bola. Eu termino com a boca, ó. Dou ESC de novo. Lembra que eu não preciso fazer a linha por cima da outra. Então, se eu tenho uma linha aqui, ó, e eu cheguei com essa aqui, eu dou um ESC e começo em outra parte
porque eu já estou aproveitando essa lateral aqui, beleza? Eu posso a qualquer momento utilizar essa variação da minha pintura. Eu posso, por exemplo, estou aqui, não gostei dessa terminação, seguro o Ctrl e vou arrumar essa terminação, essa aqui, ó, e vou colocar onde bem eu quiser. Bom dia, Rodrigo. Dou um ESC e show de bola. E aí eu fiz essa primeira face aqui do Homem de Ferro. Beleza? Fazer só o olho dele pra gente finalizar logo, porque já tá pegando o horário aqui. Opa! Lembrando que tem o nosso formulário de presença que eu já joguei para vocês aí, tá bom? Então, para quem não pegou, eita, foi demais. Nossa, eu enviei vários ao mesmo tempo. Então vamos aqui de novo. Acho que eu peguei foi o link da imagem, peraí. Já temos até 2 respostas, que bom. Copiem esse link, tá? Ele não funciona direto da Twitch, lembrando, ele não funciona direto da Twitch, principalmente pelo celular. Então copie esse link aí e joga lá na barra de endereço, tá? Do celular de vocês, do browser, do Google lá, e acessem por lá, que é mais certeiro de dar certo. Certeiro de dar certo. Show de bola. Pronto, finalizei aqui, vou dar um ESC para sair desse aspecto aqui. E aí, como é que eu testo se a minha arte deu certo? Eu vou aqui na minha referência e vou tirar a visualização dessa minha referência. Daí selecione ela só, eu vou verificar o que deu certo, o que não deu certo. Olha lá. Essa partezinha aqui, por exemplo, eu não gostei muito, então eu vou cortar um pouquinho para cá, ó. Olha lá. Essa aqui eu já prefiro que fique aqui. Aqui eu vou adicionar um ponto e jogar para cá. Eu posso fazer alterações livremente na minha arte, viu? A arte é minha, eu faço do jeito que eu bem querer. Certo? Vamos aqui de novo, eu tenho vários pontos aqui. Essa aqui eu acho que eu vou deletar, porque não ficou muito legal.
E lógico, eu vou continuar esse meu ponto aqui. Quando vocês acham a linha de interseção, o teu Illustrator ele já mostra. Ó, intersect, tá vendo? Bem aqui em cima do meu mouse tem intersect. Aí se você selecionar essa linha aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ele já vai te dar o caminho dela específico. Tudo para facilitar a sua vida, tá bom? Então vamos aqui, vamos tirar a referência de novo, aí sim já ficou mais interessante. E aí só falta ajustar mesmo esses pontinhos aqui da boca, esses dois aqui, mas é coisa bem simples. E tá aí o meu Homem de Ferro. O que eu faria agora seria simplesmente eu voltar com a minha referência, eu seleciono todos esses carinhas aqui, seleciono todos esses carinhas e venho aqui em Object, Live Paint, ó, Live Paint e Make. O que seria esse Live Paint e Make? Seria você mostrar para o Illustrator, identificar, mostrar exatamente que são essas duas linhas que tu vai agrupar e pintar de uma maneira mais simples, mais prática. Você está criando, então, um objeto de pintura. Então, você vai pintar essas linhas. Só que antes disso, eu vou fazer o quê? E aí, é um erro que também muito acontece. Quando eu estou trabalhando aqui, eu quero, por exemplo, que essa minha linha aqui tenha uma espessura diferente. E veja bem só. Quando eu estou aqui, vou até travar essa parte aqui, ela é a parte só da... Certo. Trava aqui, beleza. Tenho essa aqui, vou trabalhar só com essa aqui com uma espessura diferente. Essa aqui, eu vou vir bem aqui na minha variação de espessura, ó. Variação de espessura, tá vendo que tem uma setinha com uma cobrinha na ponta? Eu vou bem aqui e vou adicionar um ponto de espaçamento, eu vou esticar essa minha linha, ó. Olha lá, eu tô esticando, ó. Onde eu colocar, eu tô esticando. E aí, qual é o problema dessa minha variação de espessura? Eu fiz só na boca, ficou essa boca esquisita mesmo, para mostrar como é que seria isso. Eu tô aqui, ó. Eu fiz a variação de espessura, certo? Vou até tirar a referência aqui. Eu fiz a variação de espessura. Quando eu vou lá em Live Paint, Object, Live Paint, Make, ele identifica que não tem só traços. E aí você vai dar um OK. Desavisado, você dá um OK. Olha só o que aconteceu com a tua variação de espessura. Aqui ela estava redondinha, ó, ela estava variadinha, assim. E aí ela engrossou todo o corpo da minha linha. Por que isso aconteceu? Porque o Live Paint ele não identifica direitinho as partes onde tem variação de espessura. Por isso que antes de você utilizar o Live Paint, você usou a variação, então você tem que transformar isso aqui, pega essas linhas aqui que você usou variação de espessura e expande. Tira aqui, ó. Deixa só essas que você utilizou variação de espessura. Vem bem aqui, ó, Object e Expand. Cadê? Select, expande aparência, tá vendo? Vem em Object e expande aparência. Porque tu fez uma modificação na aparência da linha.
ela continua sendo uma linha, só que ela tá tipo como uma skin por cima. Ela não é real isso aí. E aí, como essa skin, o Live Paint, ele não entende, ele não identifica, ele também vai converter tudo para mais com um stroke maior. Só isso que ele faz. Aí, quando a gente vai expandir a aparência, o que era linha, ele virou um preenchimento. E aí, quando você trabalhar com isso aqui para o Live Paint, ele já vai entender normalmente. Olha só, ele vai entender como uma coisa ser pintada. E aí, ó, a tua linha ela vai permanecer do jeito que você fez, do jeito que você queria. A diferença é que, e aí eu friso muito, isso aqui já deixou de ser uma linha, ela passou a ser uma forma, um preenchimento. Logo, a distorção e a edição dessa tua linha que virou uma forma já não vai ser mais simplesmente movimentando os pontos âncoras e ela vai pegando formas diferenciadas. Ela agora passou a ser uma linha que cada ponto específico precisa ser manipulado, beleza? Então, no caso de você criar uma linha com variação de espessura para depois usar o Live Paint, você tem que ter a ciência que depois que você expande a linha para o Live Paint entender que é uma forma a ser utilizada, você tem que editar as alterações antes, fazer as alterações antes de expandir a aparência. E aí tem isso aqui. E aí, logicamente, você já pode ir lá na minha Shape Builder. Não vamos usar o Shape Builder hoje. A gente vai lá na Shape Builder e na ferramenta debaixo dela, que é a Live Paint Bucket, a gente já vai utilizar para usar as tintazinhas, para pintar. E, logicamente, como a gente já mostrou para o Illustrator que a gente vai usar o Live Paint Bucket, que a gente vai utilizar os setores diferentes de pintura, ele já identificou os setores que podem ser pintados. No caso de você estar com uma forma aqui e essa forma ela não ser identificada como um setor, é porque ela possivelmente ficou aberta. Lembra quando a gente estava corrigindo os pontos aqui, ó? Se eu pegasse esse meu ponto aqui, e arrastasse ele para fora, ficasse esse meu ponto, ficasse assim, ele ficou aberto, então quer dizer que a minha tinta, ó, ela vai vazar de um para o outro. Aqui não apareceu porque ele já estava, deixa eu ver se ele pega aqui, ó, aqui, ó, ele ficou vazado. Imagina que você está colocando tinta em um copo, e aí esse copo tá furado, tá aberto, tá sem tampa, tá sem fundo. É a mesma coisa aqui. Você joga a tinta nesse setor aqui fechado, ele tá ok, mas nesse setor aqui não tá identificando. Aqui tá, mas nesse setor aqui não tá utilizando. Por que você joga a tinta aqui e ela vaza por esse buraquinho aqui? Então, o interessante é, depois que você vetorizou toda a tua imagem, você pega essa ferramenta aqui, ó, e junta os pontos da tua imagem para ela identificar certinho os seus setores, beleza? Para pintar é muito simples, é só a gente selecionar aqui o Color Pick, ó, escolhe a cor e sai pintando do jeito que a gente quiser. Escolhe tonalidades de cores e aí a gente vai trabalhar pintura no Illustrator, uma aula que vem, uma próxima aula. E aí, por enquanto, fiquem aí com essa dica, beleza? Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E só uma última dicasinha para ninguém expulsar a gente aqui da live. Se eu tiver, por exemplo, uma referência aqui, eu seguro Alt, por exemplo, e vai virar, ó, balde de tinta, ele vai virar um conta-gotas. Então, eu posso vir aqui, ó, clico na minha referência e colo lá na minha referência, ó. E vou pintando as áreas que eu estava utilizando. Prontinho, eu colo, eu verifico as áreas que eu quero copiar e pinto aí, beleza? Então,
Fiquem com Deus, até a próxima aula. Espero que vocês estejam preenchendo o formulário de presença de vocês, isso conta, tá bom? Quando a gente voltar às nossas atividades, que se Deus quiser isso vai ser muito breve, a gente vai contabilizar as presenças de vocês. Não vai sair no prejuízo, porque não foi muito efetiva essa nossa presença, mas já conta alguma coisa, beleza? Então fiquem aí, fiquem com Deus e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela participação e sua presença, sua paciência e até a próxima aula, beleza?